Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de setembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Rosália. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. História de Santa Rosália. Comemoração de São Moisés, profeta, que Deus escolheu para libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. No Monte Sinai revelou-lhe o seu nome, dizendo: Eu sou o que sou, e deu-lhe a lei que devia reger a vida do povo eleito. Este servo de Deus morreu com avançada idade no Monte Nebo, na terra de Moabe, diante da terra da promessa. Em Cabilonum, na Gália Lionense, hoje Chalon-sur-Saône, na França, São Marcelo, mártir. Morte entre os séculos III e IV. Em Roma, no cemitério de Máximo, junto à Via Salária, o sepultamento de São Bonifácio I, Papa, que conseguiu resolver muitas controvérsias sobre a disciplina eclesiástica. Morte no ano 422. Em Chartres, na Neustria, atualmente na França, São Calétrico, bispo. Morte no ano 573. Em Eresfeld, na Saxônia, atualmente na Alemanha, Santa Ida, viúva do Duque Egberto, insigne pela sua caridade para com os pobres e oração assídua. Morte no ano 825. Em Mende, na Aquitânia, atualmente na França, São Fredaldo, bispo e mártir. Morte no século IX. Em Colônia, na Lotaríngia, hoje na Alemanha, Santa Ergarda ou Irmengarda, condessa de Suteonel, que ofereceu todos os seus bens para a construção de igrejas. Morte no ano 1089. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, Santa Rosália, virgem, de quem se narra ter seguido vida solitária no Monte Peregrino. Morte no século XII. Em Caramagna, no Piemonte, também região da Itália, a beata Catarina Matei, virgem, religiosa das Irmãs da Penitência de São Domingos, que suportou com admirável caridade e grande virtude a longa enfermidade, as calúnias e todas as tentações. Morte no ano 1547. Em Tuzes, localidade da Récia, hoje na Suíça, o beato Nicolau Ruska,
presbítero e mártir, homem de profunda cultura e generosa dedicação pastoral, que morreu vítima dos conflitos político-religiosos do seu tempo. Morte no ano 1618. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Cipião Jerônimo Briget de Lambert, presbítero e mártir, cônego de Avranches, que, na perseguição religiosa durante a Revolução Francesa, por causa do sacerdócio foi aprisionado na galera em condições desumanas e aí morreu de fome e inanição. Morte no ano 1794. Em Sillery, cidade do Quebec, província do Canadá, a beata Maria de Santa Cecília Romana, Maria de Bélanger, virgem da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que suportou durante vários anos uma grave enfermidade, confiando só em Deus. Morte no ano 1929. Em Oropesa, próximo de Castellón, no litoral da Espanha, o beato José Pascoal Carda Saporta, presbítero da Irmandade de Sacerdotes Operários Diocesanos e mártir, que, durante a violenta perseguição contra a Igreja, em ódio à religião foi conduzido ao glorioso martírio. Morte no ano 1936. Em Teolada, povoação próxima de Alicante, também na Espanha, o beato Francisco Sendrey Vars, presbítero e mártir, que padeceu o martírio na mesma perseguição contra a fé. Morte no ano 1936. Próximo de Genovés, povoação da província de Valência, também na Espanha, o beato Bernardo de Lugar Nuevo de Fenollet, de José Bleda Grau, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, na mesma perseguição, venceu gloriosamente o seu combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Vila Nueva del Arzobispo, perto de Jaén, também na Espanha, o beato José de Jesus Maria, de José Vicente Ormaechea y Apoitia, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade e mártir. Morte no ano 1936. História de Santa Rosária. Padroeira de Palermo, Itália. Protetora contra pestes e doenças contagiosas. Origens. Rosália nasceu em 1125, na cidade de Palermo, região da Sicília, Itália. Seu pai se chamava Sinibaldo. Era um rico senhor feudal, dono das regiões da Quisquínia e das Rosas. Sua mãe se chamava Maria Guiscarda. Era sobrinha do rei Rogério II, da Normandia. Rosália, portanto, era extremamente rica e vivia na alta corte da época. Durante sua adolescência, foi servir de dama da corte de uma rainha chamada Margarida, que era esposa do rei da Sicília, Guilherme I. A rainha gostava muito da companhia amável e bondosa de Rosália. Porém, desde a adolescência, o luxo e os prazeres do corte não atraiam Rosália. Ela sentia e sabia que o chamado de sua vida era para servir a Deus. Seu maior desejo era o de viver a vida monástica. Uma ermitã de 14 anos. Com apenas 14 anos, a adolescente Rosália abandonou a corte real e refugiou-se, sozinha, numa caverna que ficava perto de Palermo. Na ocasião, levou apenas um crucifixo. O local pertencia às terras de seu pai e se revelava ideal para a vida eremítica, pois ficava perto de um mosteiro beneditino, onde havia uma capela. Por isso, mesmo numa vida solitária, Santa Rosália participava das celebrações e recebia direção espiritual. Presente da rainha. A rainha Margarida, que gostava da companhia de Rosália e tinha percebido a santidade da jovem, resolveu dar de presente a ela uma gleba de terra no alto do Monte Pelegrino. Ali havia uma gruta na qual Santa Rosália passou a se abrigar. Santa Rosália deu à gruta o nome de Gruta de Quisquínia por causa das terras de seu pai. Nos arredores havia já uma capela e, perto, um outro mosteiro beneditino. Santa Rosália passou o resto de sua vida neste local, vivendo solitária, uma vida de oração, sacrifícios, jejuns, penitências. Os monges beneditinos acompanharam e registraram esses dados sobre a vida de Santa Rosália. Solidão frutuosa. Santa Rosália vivia sozinha, porém não solitária. Quando o povo da região descobriu sua história, seu modo de vida e sua santidade,
passou a procurá-la para pedir orações e aconselhamento para a vida. Santa Rosália se abriu ao acolhimento desses peregrinos, vendo nisso um chamado de Deus. Sua vida de oração, de busca de Deus, frutificava nessa preciosa ajuda às pessoas, muitas aflitas e desorientadas, que encontravam em Santa Rosália o amor, o acolhimento e a direção para uma vida melhor. Morte. Assim Santa Rosália viveu sua vida, e na simplicidade, na oração, no silêncio, no sacrifício e no acolhimento dos peregrinos que a procuravam. Até que, com apenas 35 anos, no dia 4 de setembro de 1160, ela entregou sua alma a Deus. A partir de então, muitos milagres e graças aconteceram por sua intercessão. Um deles se tornou famoso, quando uma terrível peste devastava a Sicília no século XII, o povo pediu sua intercessão e a peste foi extinta. A partir de então, ela passou a ser invocada como padroeira de Palermo. Revelações e descobertas. Um estudioso chamado Otávio Gaetani conseguiu encontrar alguns relatos sobre Santa Rosália antes de morrer, no ano 1620. 3 anos mais tarde, a própria Santa Rosália teria aparecido a uma senhora enferma e descrito onde seriam encontrados seus restos mortais. Essa senhora comunicou a aparição aos freis franciscanos de um convento que ficava perto do Monte Pelegrino. Os frades resolveram seguir as indicações da senhora e, de fato, encontraram os ossos da santa exatamente no local indicado. Era o dia 15 de junho de 1624. Confirmação. Apenas 40 dias depois da descoberta desses ossos, outra descoberta veio a confirmar a história de Santa Rosália. 2 pedreiros trabalhavam no convento de Santo Estevão de Quisquinha, um convento dos dominicanos construído nas terras onde se pensava que Santa Rosália tinha vivido. Ao escavarem uma gruta, encontraram uma antiga inscrição em latim que dizia: "E eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo decidi morar nesta gruta de Quisquinha." Essa descoberta veio a confirmar os dados estudados pelo estudioso Otávio Gaetani. Mais tarde, uma comissão científica comprovou a autenticidade das relíquias e da inscrição. Isso fez reacender a veneração a Santa Rosália como padroeira de Palermo. Mais tarde, o Papa Ubaldo VIII incluiu a festa de Santa Rosália no Martirológio Romano, em 1630. A urna que contém os restos mortais de Santa Rosália pode ser vista no Duomo de Palermo, na Sicília, Itália. Oração a Santa Rosália. Ó Santa Rosália, vós, pela penitência e pela oração, alcançastes a santidade e chegastes a uma amizade tão grande com Deus que conseguistes dele o poder de interceder a favor dos homens, especialmente no sentido de afugentar doenças e epidemias. Ó grande Santa, vede a dor e o sofrimento de tantos doentes. Socorrei os pobres que não têm assistência médica e nem dinheiro para comprar remédios. Intercedei junto a Jesus, amigo dos pobres e doentes, para que ele cure os nossos males, afaste de nós as moléstias e faça voltar a saúde plena e a alegria de viver. Dai-nos uma vida sadia e uma grande disposição de louvor a Deus Pai, autor da vida, de agradecer a Deus Filho, o Divino Médico, de implorar ao Espírito Santo que aquece os corações e de confiar na Virgem Maria Nossa Senhora da Saúde. Santa Rosália, em vossas mãos confio meu bem-estar, minha saúde e a saúde de todos os meus semelhantes. Amém. Santa Rosália, rogai por nós.